Prazer, caos. Hoje eu recebi essa missão, eu tô com frio na barriga, não sei vocês, mas eu tô. Hoje eu tenho responsabilidade, assim como viajante, né, nessa jornada, levar essa nave de um ponto ao outro. Vai chegar em algum lugar. A gente vai descobrir o que ao longo dessa conversa. E eu vou entrevistar ela, Vanessa Oliveira. Claro, eu tinha que vir com um quê de graça, né? Não podia ficar muito tempo parada. E assim, além de muitas facetas, Vanessa é CEO da Caosfera, guardiã do campo. E inspiração para muitas de mudanças. E a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio, tá? E aí, para começar, eu vou me audiodescrever. Eu estou com meus cabelos encaracolados até mais ou menos o meio das costas, tenho olhos castanhos, uso óculos, estou com uma blusa de manga comprida cheia de estrelas. Isso tem símbolos, tem simbologia, e incluindo da minha audiodescrição, esse cenário que a gente está cheio de elementos que representam muitas histórias, e aproveito para falar com vocês. Vocês repararam do último episódio para cá o que se manteve e o que é de novo? O que vocês gostariam de ver aqui? Para quem está vendo e para quem está escutando, fica aí a abertura da gente interagir mais, mesmo que seja temporal. Coloque aí nos comentários. Então, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, que me ensinam muito mais do que eu podia imaginar e do que eles imaginam saber. Para vidas e outras e além, né? Sou casada. É uma experiência, o matrimônio, viver essa montanha russa que dizem que é 1000 maravilhas, será? Às vezes sim, às vezes não, quando a gente não quer enforcar outra pessoa, né? Que viver um dia a dia caótico. Mas vamos falar sobre isso, um pouco sobre o dia a dia caótico. E a gente está neste lugar, nesse momento, e você está aí. Em que lugar no mundo? Como está o seu momento para se conectar com a gente? Vamos lá. Então, eu gostaria de pedir para a Vanessa fazer uma audiodescrição antes de começar, mas uma provocaçãozinha. Quem é você nessa fila do Cosmo? Olha, primeiro eu queria dizer que é um prazer. Eu acho que eu vou continuar falando sempre isso a cada programa, porque cada programa é um encontro, é um reencontro, é uma emoção muito grande. Estar com você, Kátia Aquino, porque eu acho que você esqueceu de dizer o seu nome, até porque o que é nome, né? Então, a gente está aqui com a Kátia Aquino, uma mulher incrível de muitas facetas. E quem sou eu na fila do Cosmos? Eu sou pulsação. É o que eu tenho refletido muito sobre a minha existência. Eu sou mistério. Quanto mais eu volto nesse lugar onde eu sou pulsação, eu consigo entender os meus movimentos, os meus ritmos, como que eu navego, se eu vou por cima, se eu vou por baixo, qual curva que eu faço. E eu acho que é o que melhor me descreve, né? E quando você fala da gente se descrever através de uma audiodescrição, eu até peço desculpa pelos outros programas que a gente não fez, porque a causa ela é esse organismo vivo, a gente vai aprendendo, a gente vai se reorganizando, porque caos é para todos, para todas, para todes. Eu gosto de falar que caos é feito pelo C, que é uma letra que já traz a curva, né? Aquela curvinha legal do C. Depois a gente tem o A, que é utilizado pela sociedade no Brasil para designar o que seria entendido como feminino, né? As palavras com A. Depois a gente tem o O, que seria o que a sociedade usa para designar no Brasil o que significa o masculino. Então a gente teria aí as duas polaridades. E a gente tem o S, que poderia ser o C, que fez uma bela de uma curva e se transformou numa alegoria para todos. É um lugar sem gênero. Então, caos é um lugar de discussão, de reflexão, de troca, de um laboratório humano para todos os corpos, para todas as formas, para todas as cores. E é uma alegria estar vendo esse projeto nascer com pessoas de muito amor. É um projeto de muito amor. Então, hoje, me áudio descrevendo, eu tô com uma blusa bem tropical, com cores verde, azul, tem tucano, tem banana. Parece até que eu me inspirei em uma Carmen Miranda em algum lugar, assim, dentro de mim. Estou com um brinco amarelo, de um lado só, na verdade. Olha, eu aqui mandando do lado errado, eu estava aqui um brinco amarelo do lado direito. Tenho um cabelo curto, com
com cachos meio castanho claro, com algumas mechas, tenho a pele clara, tenho os olhos castanho claros. E tenho vários adereços, na verdade. Eu tenho pulseiras amarelas e roxas e anéis de todas as cores, formatos. Porque eu acho que é isso. Quando a gente começa a se perceber como caos, a gente começa a brincar com a vida, sabe? A gente começa... Até eu esqueci de dizer também esse acessório maravilhoso aqui no pescoço. Estou com um acessório de macramê no pescoço, como um colar, que também vai cobrindo os ombros, com fios descendo dourado e... creme, né? Essa cor mais dourado. Pastel. E é isso, a gente está nesse cenário repleto de referências ancestrais, de arte, de brinquedo, de criança, de todas as nossas fases, de todas as nossas formas, porque é isso que a gente é. E então, fico muito feliz de hoje estar com essa presença estelar, essa viajante, que eu não sei para onde vai me levar, mas eu tô... animadíssima. Eu só sei que eu vou com você. Essa que é a diferença. Então, a gente vai junta. E acho que não ter falado meu nome, acho que é uma fusão de onde estamos, a ponto de a gente se identificar num ambiente tão confortável que você não precisa se reapresentar a todo instante, né? Eu sei quem eu sou, mas o pessoal não me conhece, né? Então, como Kátia de Aquino, né? Nós somos amigas, nós nos conhecemos alguns anos atrás, mas a gente tem esse lugar de conforto, de acalento, então a gente se sente confortável. E assim, tô em casa. É bem provável. Eu tenho um roteiro aqui, mais fácil que a gente possa fugir do roteiro, porque é um lugar de conforto para poder falar muitas coisas que não cabem em uma hora, e essa até era a fala do final, que eu já estou colocando no início, porque falar sobre caos é a gente não ter exatamente uma linha única e ser somente linear, né? Então, aproveitando o gancho sobre caos, eu anotei aqui uns ditos populares sobre caos, quando ele é verbalizado. Pessoal, vocês que estão nos escutando... Opa, tava longe. Aqui, vocês que estão nos escutando, qual frase com caos que vocês mais usam? Tem umas aqui, né? Que dia caótico. Minha vida é um caos. A vida é um caos organizado. A rotina é uma luta diária contra este caos. Para muitos, o caos é um lugar ruim, um lugar dinamicamente de desconforto. Mas se a gente está falando sobre caosfera, caos, o que é caos para você, Vanessa? Eu adoro essa pergunta porque cada dia eu respondo de um jeito diferente. Sabe, caos para mim hoje, nesse exato momento, eu e você aqui, né? Eu e tu e eu. Caos é um movimento antropofágico, onde a gente devora o mundo e começa de novo, e de novo, e de novo. E esse começar de novo, ele não é daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, ele é a cada milésimo de segundo. É a capacidade que a gente tem de ir para o vazio. Tem uma teoria da comunicação que fala sobre o não lugar, sabe? Então, por exemplo, o que seria o não lugar? O metrô é um não lugar, né? São lugares que você está, mas não é um lugar de destino. Você passa por aquele lugar e está indo para um outro. Isso é considerado um não lugar. Só que o não lugar também tem vida, né? Quanta coisa acontece, por exemplo, no metrô, né? No caminho de algum... Você está indo para um Maracanã para assistir um jogo e você tem um trajeto, e ali naquele trajeto muita coisa acontece, né? Então, eu gosto de dizer que o caos é esse lugar, né? A gente colocou o caos num lugar muito, muito feio, né? As palavras, elas são construções sociais. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma caneta, né? Se eu pego e falo assim, o que é uma caneta? Aí você pode virar para mim e falar assim, uma caneta é legal para escrever, né? A caneta, a função da caneta é escrever. Isso é positivo para a sociedade. Tudo bem, mas e se eu pegar a caneta e enfiar na tua orelha, no teu ouvido? Isso é legal? Não, não é legal. Só que o que acontece? Quando a gente na sociedade, a gente faz algo ruim, a gente coloca a culpa na caneta. Sim. Sabe? Então, a caneta, ela representa o caos. A gente pegou o caos e a gente está enfiando ele no ouvido de todo mundo e está dizendo que o caos é o grande problema. E, na verdade, tudo depende com o que você faz com aquela força da natureza. O caos é uma força da natureza de criação, onde a destruição está dentro dela, assim como a criação está dentro da destruição.
Então, quando eu volto a falar do não lugar, né, o caos é esse lugar, é o espaço, né, entre o céu e a terra, esse vazio de criação constante, criação e destruição. Porque se a gente fosse uma sociedade que só criasse, imagina que a gente não soubesse se destruir, e a gente só cria, não ia ter mais lugar para nada, a gente ia chegar numa exaustão e no fim do que somos. A destruição, ela é importante para que o movimento continue acontecendo, sabe? A contração e a expansão, elas são necessárias para que a gente tenha vida nesse processo. Então, caos é um processo de vida. E quando a gente tira o caos desse lugar pejorativo que a gente colocou e a gente começa a dançar com o caos, a gente percebe que caos é a nossa ordem natural. É uma inteligência coletiva que permite que os movimentos eles coexistam e que a gente tenha interdependência e cocriação de muitas frentes. E isso, no meu ponto de vista, é o que faz uma sociedade extremamente poderosa, abundante, né? Eu estou falando de um lugar de a gente tem muito receio e fala muito da escassez, mas a gente tem uma abundância humana que precisa ser resgatada através da nossa consciência. Então, caos é tudo isso hoje, amanhã vai ser um outro lugar, mas assim, é sempre esse lugar de devorar tudo, né? Essa antropofagia brasileira que eu amo, esse lugar de vamos devorar tudo e a partir dali a gente cria algo novo, algo autêntico a partir do que a gente sente. Então, eu sou suspeita para falar, para mim o caos é um lugar de muito amor, muita descoberta e a cada dia que passa eu aprendo cada vez mais com essa palavra mágica de muitas polaridades e de muitos movimentos. Nossa, é sempre um aprendizado, assim, ouvir e ter mais camadas de conhecimento, assim, sorvo o que tu dizes e que tu pensas. E assim, a gente falando sobre caos, e quando te ouvi falando sobre caos, eu falei assim, nossa, mas eu falo muito dessas frases, nossa, coisa caótica, isso é caos, nossa, que caos, minha cabeça tá um caos. Tem um pouco do medo, do desconhecido, e também teve um dos episódios que já passaram por aqui, que fala sobre o quanto nós que habitamos esse corpo, também tem coisas que a gente não controla, quer dizer, na verdade, tudo dentro do nosso corpo a gente não controla. E é impressionante a natureza, a qual uma coisa encadeada à outra, dentro de cada organismo, de cada órgão, este caos funciona numa combinação, né, que faz a gente conseguir usar esse corpo na melhor forma possível dentro do que conseguimos. Né? Então, esses corpos são um exemplo de como esse organismo caótico funciona, né? E como essa magia funciona, porque a gente não consegue ver. A gente não consegue usar uma ferramenta ali que vai dizer, né? É isso que eu quero que o corpo faça internamente. A gente não consegue controlar o fígado, né? Às vezes o coração bate diferente, mas, né, não é um controle, né? Tipo, eu quero que ele bata diferente. Mas é por isso mesmo que a gente precisa resgatar a sabedoria de sentir. Porque o sentir, você não precisa palavras. Essa necessidade que a gente tem de dizer isso aqui é alegria, isso aqui é tristeza, isso aqui é amor, é uma necessidade humana de definição para não se perder. Só que quando você começa a desapegar da questão dos nomes, você começa a encontrar novos sentidos dentro de você e que podem apontar lugares de dor e de trauma que estão escondidos no seu desconhecido. Né? A caosfera, ela é uma nave para a gente flutuar e descobrir lugares no nosso inconsciente. Eu adoro essa palavra inconsciência, sabe? Porque eu sempre falo para a gente brincar com as palavras, né? A inconsciência é o que está dentro da consciência, o que a gente consegue acessar a partir do momento que a gente sente. Então, a palavra caos, quando eu brinco que às vezes, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, eu falo assim, se eu falar que vai ter um dia inteiro de caos aqui, como é que você se sente? As pessoas, o coração acelera, porque o caos, ele é um código, né? Nós programamos o nosso sistema a partir das nossas experiências, a partir das palavras que a gente recebe de pai, de mãe, de família, né? Das pessoas com que a gente trabalha. Então, a gente vai encaixotando essas palavras sobre assim, essa palavra significa isso, e a gente indexa 20, 30, 40 palavras numa só. Significados e crenças. Significados e crenças, né? A palavra ela é uma construção social. A gente precisa aprender a matá-las e renascê-las para continuar trabalhando com elas a nosso favor. É um instrumento da sociedade. Então, o caos, por exemplo, ele é um lugar que ele aciona
muito o trauma que as pessoas têm da falta de controle, né, que a gente está falando, dessa questão de se perder, de muitos movimentos ao mesmo tempo. Mas como é que uma sociedade pode buscar a liberdade sem aceitar os movimentos de todos? Porque a liberdade é uma via de mão dupla, tripla, quádrupla, é para mim, para você e para quem vier, sabe? E a gente tá num momento onde é muito mais eu quero dizer que você tá certo ou que eu tô errado, ou que eu tô certo que você tá errado, do que um respeito aos movimentos. Então, quando você começa a trabalhar sobre o que você sente, né? Caos fala muito dessa questão da ordem dos sentidos. E você começa a navegar e se pesquisar, né? Porque eu posso virar para você e falar assim, Kátia, para mim, alegria é isso. E você vai falar, alegria é aquilo. Mas a gente não tem como comparar o que eu sinto com o que você sente. Não Exatamente. tem como. Eu posso colocar 1 zilhão de palavras para tentar esmiuçar para você o que eu sinto e ainda assim eu não posso dizer que é a mesma coisa para você. Às vezes o que eu chamo de alegria para você é ansiedade. Uhum. Às vezes o que eu tô falando, às vezes o que você fala de tesão, no final das contas, para mim é nervoso. Eu não sei. Cada um é um universo mágico, um dicionário particular e ambulante. Eu gosto de frisar muito isso. A gente não fala a mesma língua. Então, quando você pega o caos, que é uma palavra que ela abarca muitos traumas, é como se a gente fosse do coração, sabe? No coração do problema e onde a gente, a partir dali, começa a libertar os nossos sentidos, né? Porque causa, ele é um movimento, né, das emoções, é o movimento das palavras, é isso de brincar com as palavras, mas principalmente é o movimento de sentir, né? Se você tá com vontade de chorar, chora. Se você tá com raiva e quer gritar, grita. Se você quer rolar no chão porque aquilo te faz bem, faça. A gente é um ser muito esquisito. Nós somos múltiplos, né? A gente é. E eu acho que a gente tem que abraçar isso com amor, né? Tem uma compaixão nesse lugar da gente não se entender, né? A gente é desconhecido, a gente é mistério. Então, tem um lugar de... Uma palavra te incomodou? Investiga ela, porque ela diz mais sobre você do que sobre o outro. É um lugar onde eu falo muito da inversão do eixo, né? E a gente vai fazer isso muito na Caosfera, de várias formas, de várias técnicas, em vários produtos, onde a pessoa ela vai poder se examinar como cientista da sua própria alma. Você já me colocou nesse lugar, né? Que você já inverteu aqui o exemplo onde o convidado é entrevistador que bebe dessa fonte, né? Que é entrevistar uma pessoa com conhecimento como esse, faz uma partilha desta magnitude. Isso já é inverter. E, assim, muito dessa provocação que você fez sai do seu lugar, né? Do dia a dia, vem experimentar algo diferente, vem trazer esse friozinho na barriga, com certeza. Vem enfrentar esse medo. Essas borboletas que ficam assim, muita borboleta. Olha, gente, aqui tem muita borboleta. Procurem quantas borboletas tem nesse cenário. Depois contem pra gente. Mas esse borboletear que fica na barriga com uma provocação como essa, o quanto que a gente está sendo provocativo às nossas rotinas, nosso dia a dia, nossos enfrentamentos, nossos medos. Que a gente coloca isso também num lugar ruim. E assim, onde a gente orienta que este medo é um pouco como caos, onde caos, um pouco como crise, é onde a gente tem a oportunidade de ser criativo e de transformar aquilo. Em algumas situações, a gente fica muito preso realmente. Mais preso, inclusive. Mas a ideia aqui é provocar o que a gente consegue refletir para a gente dar soluções dessas mudanças de estado. Fala um pouco mais sobre essas mudanças de estado, assim, na provocação de enfrentar o medo, o caos. Você trouxe uma palavra muito legal, que é o medo. Olha o que eu tô falando, uma palavra muito legal. Assim, é uma palavra que eu particularmente, eu danço com ela com uma frequência muito grande. Eu falo que eu não vim para essa terra para ter medo. Eu me desafio num lugar onde a consciência, ela é a minha proteção. Assim, quantas pessoas eu converso que falam, não, você tem que fechar seu campo, não, você não tem que contar tudo isso, não, você não tem que mostrar isso, E eu decidi há muito tempo, desde garota, que eu não sou essa pessoa. E eu acho que para você navegar numa sociedade globalizada, conectada, onde tudo está aberto, né? A internet, ela traz essa conexão com vários tempos e espaços, faz sentido você aprender a navegar, mais do que você se esconder. E eu acho que o medo, ele é um lugar, assim, eu gosto de dizer que o medo também é uma construção social. Sim. Né?
Porque quando você... E é muito interessante, porque você quando começa a trabalhar os sentidos, e aí falando um pouco da minha experiência em relação ao medo, eu sou uma experimentalista, né, Kátia? Então, é uma jornada onde eu soltei as minhas feras. E é uma jornada já de muitos anos, de muito acompanhamento. Eu cheguei hoje no meu estado de consciência, eu não cheguei sozinha. Eu tive muita ajuda de muitas mulheres, principalmente nessa jornada, que abraçaram esse desconhecido e esse sentido que não se vê, né? Então, eu tive muitas crises de pânico, depressão. Eu tenho vários e vários relatos onde eu simplesmente soltei. E aí, é muito interessante porque aí, como experimentalista, eu nunca recorri a remédio para abafar. Uhum. Aí é o meu lugar, assim, hacker, que eu falo, não, eu vou aprender a passar dessa tormenta. Eu vou aprender a ser natureza. E muitas vezes eu pedi ajuda para me guiar. É como se você estivesse no meio de uma grande tempestade e você escutasse uma voz assim, vem por aqui. Ou alguém falando assim, eu te amo. São lugares, assim, ou você sente isso que faz você navegar na escuridão, que você tem medo. Né? Eu falo muito dessa questão do medo que as pessoas têm da escuridão. A escuridão está num lugar muito ruim também. Sim. Né? Na pele, no céu. Só que isso também é a forma como a gente coloca. Eu volto no exemplo da caneta. Né? Aí as pessoas adoram falar assim, porque fulano é um iluminado. Uhum. Olha, toda vez que alguém fala pra mim, você é uma iluminada, eu penso assim, você não tem ideia do tanto de escuridão que eu sou. As pessoas colocaram a escuridão, a sombra num lugar muito ruim. Mas se você vira, por exemplo, e vê uma bomba, Hiroshima e Nagasaki, aquela bomba, muita iluminação, não é? É legal? Nem um pouco. Entende? Então, muita luz, né, também não é interessante. E dormir? Não, dormir, eu falo assim, você tá com uma enxaqueca, você vai querer estar num lugar iluminado ou você vai querer voltar ali pro útero do seu ser, no escuro, no quentinho, sabe? No quentinho, o quentinho é também da minha cabeça, tá? É porque é um lugar onde você projeta, onde né? eu projeto, porque você vai soltando ali a sinestesia nesse processo. Então, é você libertar as palavras. E você libertar as palavras, no meu caso, o medo foi um lugar de flag, assim. Quando eu sentia medo, eu olhava e falava, ok, aqui tem um tesouro. Sabe? Porque a partir do momento que eu começo a navegar na escuridão, e eu vou navegando, eu começo a aprender a usar o tato, eu começo a aprender a usar o cheiro, eu começo a aprender a entender o meu corpo, porque o corpo físico, ele dá muitos sinais nesse sentido. E aí você começa a entender, fala assim, quando eu tenho medo acontece isso. Quando eu tenho medo, quando eu tô nervosa, acontece isso. E aí é muito interessante, porque através do caos, às vezes, pouco importa qual é a origem do seu medo. Isso, de novo, é uma sociedade que quer definir a origem das coisas. Quando você começa a trabalhar a expansão de consciência, você vê que a origem é infinita. Que você chega num ponto, depois você chega em outro, depois você chega em outro. E aí eu falo que quando você faz uma mesma pergunta e no decorrer da sua vida você descobre 10, 20 respostas diferentes, você percebe que essa pergunta não importa. E aí o que acontece? Eu costumo dizer que o medo, ele é um lugar interessante para se navegar através do que se sente. Agora, é óbvio que é o que eu estou falando, eu tive muita ajuda nesse processo para liberar e ter crises de pânico, de ligar para a amiga chorando e falei, eu estou com pânico, não estou sabendo, de sentar no chão e não conseguir sair do chão, achando que ia entrar pessoas por lugares diferentes da minha casa para me matar. Isso tudo é criação da minha mente, que está tentando reorganizar. E como experimentalista, eu confundo muito a minha mente para trazer novas respostas. Então, o que eu diria é o seguinte, o medo, esse lugar, né, que a gente colocou, ele tem sido um lugar de aprendizado para a sociedade no sentido de opressão. É uma sociedade que aprende por dor, é uma sociedade que usa o medo como instrumento para dizer eu que mando. Só que quando você começa a quebrar isso dentro de você, porque isso ninguém tira, isso ninguém manda, isso é você e você. Quando você toma o teu corpo pelas mãos, você consegue chegar num lugar de amor, que é o que eu falo, né, do aprendizado de inspiração, né? A causa, a gente vai trazer formas de você navegar pelo medo, aproveitando uma experiência de uma experimentalista que passou por tormentas, o que eu posso te dizer para que você não precise passar exatamente pelo que eu passei. Não,
importante você declarar isso, porque você não queria falar que é mais humano, porque se estamos conectados aqui, porque somos. Mas uma coisa que, enquanto você falava, refletindo, o quanto nós estamos digitalizados e tão pouco conectados, de fato, com a nossa essência, né? Com o nosso instinto, com saberes que, inclusive, iriam nos ajudar a ter essa vivência tão digital quanto a gente está caminhando, né? Então, é até uma pergunta sobre o que é a caosfera e a gente depois ainda ir mais a fundo sobre como a caosfera contribui para essa reconexão com o seu eu, onde isso se torna potência para você continuar se desenvolvendo e sendo criador de muitas questões, assim. Só um ponto, assim, para o pessoal ficar por dentro. O que é a caosfera? E depois a gente aprofunda mais aí sobre o que a caosfera pode ser como condutor a caosfera é esse ecossistema, né, que traz o caos como metodologia, como filosofia, como medicina, e vai depender de cada um a forma de navegar, né? Então, por exemplo, eu estava falando aqui do aprendizado por inspiração, como é que a gente vê isso? Como caosfera, a gente traz muitos novos conceitos. Mas parece que são novos conceitos e veio o quê, de um outro planeta? Não, é apenas uma reorganização e aí você dá um outro nome e você consegue trazer um novo sentido. É que nem brincar de Lego, né? Você pode criar uma torre, você pode criar uma nave, um cachorro com as mesmas peças. Então, a criação... Ou algo completamente que não tenha nome, né? Exatamente. A criação, ela vem nesse lugar. Então, por exemplo, quando a gente fala de aprendizado por inspiração, eu respiro você. Porque quando eu falo você me inspira, eu tô fazendo... Eu tô respirando a Kátia. Tudo que a Kátia é, o universo que a Kátia é. Sabe? Quando eu te inspiro, quando você me inspira, estamos respirando um ao outro. E aí, quando você vai para esse lugar de aprendizado, que é aí que a caosfera vai navegar com as pessoas, né? Paulo Freire falava muito da educação que liberta, né? Eu acho que a gente está muito alinhado nesse sentido. Quando eu falo da consciência que liberta, eu acho que ela é extremamente necessária para essa sociedade globalizada, diversificada, de muitos tempos e espaços. E isso pode acontecer de várias formas. Por exemplo, eu estava lembrando aqui, várias empresas que eu trabalhei, né? Esse lugar do líder, que ele não se vê como liderado, sabe? E isso é um equívoco. Isso é um equívoco. O líder, ele é liderado o tempo inteiro. Eu gosto de colocar essa visão, imagina como um tornado. Aí eu gosto sempre de citar tornados, borboletas, porque faz parte do meu universo caótico aí, a teoria do caos, que eu já disse num outro episódio, ele traz, né, essa frase, né? O bater das asas de uma borboleta do Brasil pode causar um tornado do outro lado do mundo. Então as pessoas vão me ouvir falar muito sobre esses elementos. Então imagina que o líder, é o que se entende por líder, ele está no centro de um tornado, no olho do furacão, no olho do tornado, olho de Tandera. Ele tem a visão dos ciclos. Só que as pessoas que estão ali com ele, elas, na verdade, são líderes de movimentos de ciclo. Eu posso fazer um ciclo para cima, um ciclo para baixo, um ciclo meio louco, um ciclo... Porque a curva tem várias formas de acontecer. E isso faz com que esse tornado ele vai mais para cá, ele vai mais para lá, ele aumente, ele diminua para passar, porque depende do lugar onde você vai. Não quer dizer que maior é melhor, não quer dizer que menor é pior. Ótimo isso. Entende? Então, o líder, ele precisa perceber que ele também é liderado e ele precisa saber navegar com essas pessoas. Da mesma forma, os liderados também precisam saber que eles são líderes. E isso, quando você está falando, por exemplo, de uma empresa, você ganha corpo de transformação. Você não fica refém dos dados apenas técnicos para tomar decisões. Você se torna esse organismo que ele vai automaticamente se encaixando e criando e inovando no tempo das coisas. Ela falava uma coisa que eu amo, eu repito muito. Existe o seu tempo, existe o meu tempo e existe o tempo. A gente precisa aprender a navegar no tempo. E essa máxima eu posso dizer de várias formas. Tem a sua verdade, a minha verdade e a verdade, sabe? E aí a gente vai sempre ligando para esses lugares, quando a gente fala de coexistência de polaridade, né? Onde eu gosto muito de frisar esse lugar onde as pessoas acham que um é positivo e o outro é negativo, né? Então o positivo é legal e o negativo não é legal. Se você vai para matemática, o positivo ele fala contém. O negativo, ele pode ser não contém. E aí é só uma questão de espaço. É só uma questão de espaço.
Então, a Caos, quando ela traz esses conhecimentos e você, por exemplo, aplica numa empresa, você vai ganhar um novo corpo para a sua estrutura. Mas isso pode também ser na sua família. Eu falo muito isso, assim, uma família onde o indivíduo é forte e o coletivo não é forte, ela vai ter muitos problemas. Uma família onde tem o coletivo muito forte e o indivíduo não é forte, vai ter muitos problemas. Porque o coletivo é que nem, eu escuto muito isso, é que nem família de rato, assim, vai juntando uma coisa, vai juntando. Mas é importante, aquele ratinho é importante saber que ele também é impacto sozinho por ele mesmo. Que é força, que é energia. Que ele é força, que ele é energia. Porque a gente é vida e morte. E na hora que algum dos nossos entes, eles falecem, eles fazem a passagem, se a gente não trabalha isso, a gente acha que a nossa força foi embora. Uhum. Só que é um outro lugar de reconhecimento. Então, a causa, ela traz muito esse lugar de coexistência das polaridades, onde a gente vai trabalhar através de vários instrumentos e vários lugares de inspiração com o corpo, com a emoção, com a mente, com o espírito, independente do que se acredita, né? A causa, ela não pretende definir o desconhecido. Muito pelo contrário, eu acho que faz parte da causa dançar com o desconhecido, né? Trazer esse ecossistema, que é um ecossistema global, porque eu falo que a causa é para o mundo inteiro. Nós somos caóticos, né? Não somos só os brasileiros caóticos, não. O brasileiro, ele, na verdade, ele tem uma ciência, né, maravilhosa de criação, né? Quando eu falo da antropofagia, eu estou bebendo ali no manifesto de Oswald de Andrade, 28, eu estou bebendo num lugar nosso de terra, né? Que falo que o Brasil é o lugar dos povos originários e dos que vieram depois, sabe? Então, a caosfera, ela é um ecossistema global, com um código-fonte chamado Jeitinho Brasileiro, que vai permitir que a gente faça muitas curvas por aí. Eu fui para muito lugar, né? É infinitude, é impressionante. É impressionante, acabou inclusive com a minha última frase, mas muito bem, voltando só um ponto. Inventa outra, cria outra, presença de espírito, ela tá Kátia. Aqui, calma que a gente vai fechar bem, mas eu não tô preocupada com o término. A gente ainda tem alguns minutos para essa conexão e conectar outras pessoas, porque o que eu queria trazer de grande centro para nossa conversa é o que as pessoas podem beber da caosfera, entendendo o caos que habita em si, né? Sobre enquanto somos a pessoa, indivíduo, e fazemos parte de algo. Porque, o fato da gente ter se reconectado me fez como um virar de chave para eu me entender em algumas questões que já sendo trabalhadas, afinal de contas, deixa eu pegar minha cola aqui, eu estou a 19.087 vidas até o momento, numa vida só. Quantos aprendizados, quantas questões, quantas vivências. Eu gosto de dizer, inclusive, que a gente tem... Eu adorei esse número que você trouxe aí. Eu fui procurar, claro, fui calcular. Você foi procurar, foi calcular? Eu fui calcular quantos anos eu já vivi, quantos dias. A gente tem chance de ter várias vidas numa vida, né? A gente já teve, inclusive, no outro episódio, uma atriz falando aqui, conversando contigo. Uma atriz consegue vivenciar personagens, né? Um ator vivencia personagens da vida de outra pessoa, mas a gente vive várias vidas em nós. Todo dia a gente tem uma chance de rever coisas que a gente entende como uma falha, a gente tentar fazer o nosso dia melhor do que a gente entende que é o melhor, da gente, né, ir praticando todo dia. Tem um momento do tempo que parece ser o amanhecer, né, que de fato, né, tá lá o sol surgindo pra gente em um hemisfério qualquer, e em um dado momento isso tem o anoitecer, pode ser o fim do dia, pode ser o fim da vida, pode ser essa escuridão como algo bom para você poder descansar e ter de novo essa chance. Então, até o momento, eu tenho essa quantidade de números aí e contando. Eu não espero cessar por agora. Você sabe que eu ouvi outro dia uma pessoa falando que eu achei muito interessante. Que falou assim, a gente, na verdade, o nosso céu seria escuridão. Por sorte, a gente está rodando ao redor de uma estrela que ilumina. Mas se a gente for olhar, a nossa base natural de céu é escuro. Então, até essa questão de que a escuridão é morte, quem disse? Quem disse? O que busca? Então, assim, é muito mais desse momento que eu tive de estarmos juntas e reconectadas, de ter este apoio e de refletir das nossas trocas aqui, trazer essa benfeitoria de reflexão para as pessoas que nos escutam, nos veem, nos percebem, nos sentem,
né? Do que isso traz de ferramenta para o dia a dia. Então, junto a isso, tem a questão do desenvolvimento desse indivíduo que, de alguma forma, está presente em outros coletivos. Seja ele cuidando de si próprio e tendo esse apoio, essa amiga, essa parceira ou essa parceria, essa amizade, essa fraternidade que às vezes a gente encontra muito como suporte, mas entendendo que a caosfera pode ser para um e para N, né? E pensando nesse conjunto, dando esse rótulo, fazendo 2 pushes em relação ao que a caosfera pode dar como suporte a esse indivíduo. Algumas coisas você já citou sobre movimentos, metodologias de alguma forma revisitadas e pensando que tem física, que tem muito estudo por trás disso, não é papo de pode crer. Mas eu vou te falar uma coisa, até vou pegar esse gancho, porque a gente coloca também esse lugar assim, isso é uma viagem, um lugar muito ruim. Sim, Tudo que tem movimento, se você parar pra pensar, é porque eu já peguei, eu sei que eu acabei ali pegando um pulo, um respiro que você deu pra falar nesse lugar, porque assim, quando a gente conversa com uma pessoa, fala, isso é viagem, como se fosse uma ideia não possível. Sim. Você não adora viajar? Eu adoro viajar. Você não se programa pra viajar? Quantos dias pra viajar? Porque é maravilhoso viajar. E é possível. E você descobre novas realidades e novas culturas. Por que a viagem entrou num lugar como não possível e ruim? Como se aquela ideia, né? Tem muitas empresas, por exemplo, que elas não gostam de sonhadores. Sonhadores é uma palavra... O sonhador, você é muito sonhador. Eu já ouvi isso. Você é muito sonhadora, Vanessa. Como se o sonhador, ele não fosse capaz de realizar. E aí, de novo, eu falo da coexistência das polaridades. Sim, o sonhador, ele pode estar no céu e na terra, quando ele consegue fazer essa junção de indivíduo e coletivo. Então, eu só queria fazer esse gancho quando você falou da viagem, porque não é à toa que a gente fala que o prazer causa é uma viagem, sabe? A gente precisa resgatar o nosso prazer de viajar, de ser viajante em todos os sentidos, sabe? Eu poderia falar várias coisas aqui em relação a essas coisas de fazer curva, porque é isso, sabe? O jeitinho brasileiro não tem nada de errado com o jeitinho brasileiro. Mas tem isso de seguir o instinto, de se reconectar com a sua essência, a sua característica, porque a gente vai, acho que assim, a gente às vezes vai se moldando de tal forma, vai sendo lapidado, vai esbarrando nas coisas, né? A gente vai entrando em conflitos, no sentido de conflitos de bater, né, de frente, que você vai se encaixando naquilo que às vezes não é onde você quer estar, ou você foi levado para aquela circunstância. Porque no final das contas o ser humano ele quer pertencer, né? Essa é uma aventura estar vivo. Né? E causa muitos receios e inseguranças nesse processo, né? Eu estava lendo sobre uma palavra hoje de manhã, eu falo que a causa, a gente fala muito sobre brincar com as palavras e trazer novos significados, porque quando você começa a aplicar de uma forma diferente, é como se você se invertesse o caminho, né? Então você muda a palavra para provocar sentidos e inclusive trazer novos significados de como você vê ela. Então, por exemplo, você estava falando sobre essa questão, né, do encaixotar que as pessoas fazem, e aí me lembrou essa palavra sobre absoluto. Né? Como é que a sociedade hoje usa o absoluto, né? Eu tenho poder absoluto. O poder absoluto, as pessoas sempre pensam que é o poder absoluto sobre o outro. Porque tudo é o eixo externo, né? Então, eu sou absoluta sobre você. Aí eu falo de novo da questão do inverte o eixo. Absoluto, a palavra, pelo menos a etimologia que eu li, se alguém conhece um outro significado, traga, porque eu gosto de brincar com todos os significados, não estou presa a um só. Mas eu li hoje que, na verdade, significa soltar. Absoluto é aquele que não está preso a nenhuma das regras. Porque está absoluto em si. Olha que palavra linda. Né? E aí, quando você está absoluto em si, volta nisso que você está falando, onde você exerce o passado e o futuro que você é. Onde você está com seus ancestrais na sua pele, no seu arrepio, na sua fala. Para eu existir... Para você existir. Muitas outras vidas existiram. Muito mais números do que tem aqui, que eu comentei aqui, aconteceram para eu chegar onde eu estou. E com tudo que foi, né? Com as coisas boas, ditas boas, e as coisas ditas ruins, né? Eu falo muito assim, na minha família, na parte do meu pai, o meu bisa, tem toda uma história que meu bisa era um pistoleiro. E que o meu bisa tinha histórico de violência em relação à minha bisa, em relação à minha avó. E por causa disso, elas fugiram do Espírito Santo para Minas.
E foi a fuga deles de Minas, foi para Minas, que começaram a criar uma outra base ali, que fez com que o meu pai conhecesse a minha mãe. Que fez com que meu pai conhecesse a minha mãe, que fez com que eu nascesse. Se eu tiro esse bisa do meu sistema, porque eu julgo o que ele foi e o que ele fez, eu não existo. É um processo de integração, né? É um processo de integração de todas as histórias, de todas as escolhas, do que foi feito. É um processo de compaixão, porque quando você integra, você tem que integrar mesmo no lugar de pertencimento. É aí que eu falo da questão do ser absoluto em si, sabe? Então, quando eu digo do jeitinho brasileiro, né, é uma outra expressão que a gente usa muito, que a gente usa na Caos como código, que eu falo assim, não tem problema, existe problema com o jeitinho brasileiro, existe problema com a falta de ética, a falta de responsabilidade. Aí eu falo da ausência, né? Eu gosto muito de usar a palavra falta de alguma coisa, ao invés de já dizer o que é, porque aí eu tô trabalhando com esse lugar do negativo, da polaridade, que me diz, isso está ausente. Não tem responsabilidade, não tem pertencimento, não tem cocriação, não tem... Ao invés de definir o que tem. Mas aí a mensagem fica mais palatável, mais compreensível para o que o outro possa perceber isso, do que eventualmente deixar... Porque o julgamento todo mundo vai ter, né? Todo mundo tem um julgamento, tem seus conceitos sobre aquilo, mas acho que deixa... Eu ia falar mais claro, mas nem isso ia sustentar. Sabe o que é porque legal? Isso agora eu fico pensando, será que essa palavra... Mas isso é um exercício palavra... legal, entendeu? Porque assim, mais claro... Por que o claro é que você consegue ver? Coloca um clarão na sua... Você vai usar um óculos escuro. Porque você precisa do óculos escuro. Eu gosto da palavra mais nítido. É porque, por exemplo... Por exemplo, eu tô dando só uma sugestão. Você pode usar a palavra que você quiser. Porque a gente tá falando de comunicação, sobre compreensão. Porque a comunicação, a base é que, pelo menos se tiver duas pessoas, é importante que a mensagem seja compreendida pelos dois lados. Mas quem garante que a comunicação, essa mensagem foi compreendida pelos dois lados? Então... Esse que é o grande lance, né? E o que mais a gente tem é falta de comunicação. Falta de comunicação. É isso, falta de comunicação. Em todos os lugares, em todos os âmbitos. Numa empresa, numa família, num relacionamento. Nas novidades aí das startups. Em todos os lugares. Novidades. Porque não nasce isso com prontidão, né? Uma das coisas, assim, porque na causa aqui a gente vai ensinar muitas coisas como você hackear. Vários hacks, assim. Então, uma coisa legal é você trazer, assim, quando você vai conversar com alguém... pergunta, né? Você falou assim, eu acho que a gente tem que fazer, sei lá, de cabeça para baixo isso. Pergunta assim, o que significa cabeça para baixo para você? Pode ser uma coisa que você acha que é óbvia. Pergunte. Aí sabe o que é interessante? Quando você começa a perguntar assim, mas o que é isso para você? O que é esse conceito para você? Tem muita gente que vai ter medo de fazer isso, que vai parecer, eu vou parecer bobo. Burro. Vai ser burro, porque eu não sei. Mas a gente é uma sociedade que precisa não saber. Quando a gente tá falando de chat GPT, né? Eu brinco muito, eu falei em uma dos papos aqui, dos episódios aqui do Prazer Caos, que eu falei, gente, eu sou péssima pra nome. É uma técnica, na verdade, que eu assumi e eu uso isso na minha vida, porque assim, tem muita gente que adora ficar citando o nome. Eu sou péssima. Porque, segundo fulano, Beltrano, mas isso aqui é um processo muito mais de autoafirmação do que querer te passar uma informação. Tem um lugar aqui de dizer assim, olha, eu sei. Tem muito ego que fica citando nomes e nomes e nomes e nomes porque ele quer se autoafirmar naquele lugar. Só que a gente vai para uma sociedade agora que quanto mais você não sabe, você consegue fazer a melhor pergunta, porque você consegue não enviesar a pergunta para o que você entende, para você trazer do chat GPT uma resposta que às vezes você não imaginou que você ia precisar. Então, às vezes, muitos episódios aqui, vocês vão ver eu falando várias coisas, não lembro o nome. É só colocar no Google, a partir do momento que eu tenho uma tecnologia que coloca, que me dá um nome, por que eu quero ficar pegando o meu arquivo e vou ficar juntando o nome simplesmente para me autoafirmar, entendeu? Eu digo que a gente vai absorvendo as informações a ponto que o nosso HD, né, nosso repositório, absorve aquilo e não vem com esses marcadores com tudo. Eu, por exemplo, antes eu sabia os números de telefone das minhas amigas. Agora eu acho que eu só sei o meu celular... do meu marido, da minha mãe, olhe lá. Não sei mais. Isso não acaba sendo mais importante, porque tem um toque para realizar aquilo. Mas eu digo o seguinte, a memorização, a informação, ela acaba sendo um conhecimento. Esse conhecimento, você toma ações em cima dele. Então, é isso que, assim,
eu não julgo mas quem não sabe dar o nome mas de o que um que é autor, conhecimento? porque o conhecimento é um saber, é uma absorção de uma informação sobre como aquilo ali é feito. Mas e o que conhecimento pode é ser... nome, por exemplo? Não, conhecimento para mim não é nome. Acho que Eu é acho um que conjunto de informações. Eu acho que essa é uma pergunta, porque quem está assistindo a gente aqui pode ter uma outra percepção visão. do que é conhecimento. Pessoal, coloca aqui no comentário que vai estar em algum lugar o que vocês acham sobre isso que a gente está falando e deem a opinião de vocês, porque a gente vai aprender muito com o que vocês estão contribuindo. E né? comece a praticar. Vai conversar com a mãe, com o pai, com o filho, com o namorado, namorada. Pergunta assim, a pessoa fala uma coisa, antes de você já responder, respira e fala, o que é isso para você? E aí vê como é que você se sente. Sabe? Eu gosto muito de dizer assim, você vai achar que você tá bobo? Aí eu lembro muito do bobo da corte, sabe? Quem de fato era o bobo ali? Total. Sabe? E eu acho que, de novo, as construções sociais, ao que a gente se apega e aos medos. Então, assim, você não precisa falar isso para uma pessoa que você não tem intimidade, ou uma pessoa que você acha que vai ser tóxica para você. Mas começa com as pessoas que, sabe, são do teu coração. E quando eu falo são do teu coração, eu acho que, assim, vem um outro lugar também, assim, não é porque você tem uma pessoa como família que aquela pessoa, ela sabe te amar. Sabe? Isso é um outro lugar também, assim. É quando você começa a abrir as palavras e as obrigações e os lugares, você começa a perceber como cada ser humano, ele escolhe ser, né? Você, por exemplo, você, Kátia, tem 2 filhos maravilhosos, encapetadíssimos, cheios de vida. Você escolheu ser mãe, mas não porque, na minha percepção, você teve eles fisicamente, mas porque é uma escolha diária que você faz de ser mãe. E o que isso significa para você? Quantas mulheres, na verdade, têm filhos, mas não são mães? Pais que têm filhos e não são pais. Filhos que também não são filhos. Sabe? Então, quando você começa a brincar com as palavras e trazer essa elasticidade, sabe? Você começa a perceber o quanto, na verdade, a gente faz escolhas diárias sobre quem a gente quer ser. Sabe? Então, assim, não é fácil. Não é uma jornada fácil. Não. Não há nada de fácil. Mas é possível. Mas, em um dado momento, tem prazer. Sabe que tem total prazer? É um lugar muito interessante, porque muitas vezes acontecia isso comigo. Eu atravessava o medo, eu sabia que eu estava numa fase de medo. Quantas vezes, assim, eu achando que eu ia quebrar o meu cérebro. Assim, eu faço experimentos comigo, né, de transes, assim, e sem tomar nada. A maior parte das vezes sem tomar nada, porque eu fui abrindo o meu campo, fui abrindo o meu sensorial. E aí, quantas vezes eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou quebrar. Eu ficava com essa sensação assim, eu vou quebrar. Só que aí eu trago um outro mantra da causa. A gente tem muitos mantras como ferramenta para você trabalhar. Então, assim, movimento gera movimento. Eu lembro, tô falando especificamente, por exemplo, de uma situação que eu vivi, que eu estava passando por um lugar emocional muito complicado, muito difícil, porque quando você vai expandindo, você chega em lugares onde não tem sentido de nada mais a vida. E aí você tem que criar de novo, você tem que ter força. Eu falo que esse corpo, esse ser humano que está aqui na sua frente, ele existe porque existe uma vontade e um desejo de viver que eu não sei explicar. É uma urgência de vida que tem aqui. Se não tivesse, eu não sei o quanto eu já estaria aqui, porque eu vou em lugares onde não existe a urgência de vida também. E aí eu lembro de em um momento que eu falei, vai quebrar, meu cérebro vai quebrar. Eu comecei a chorar e com dores e pressão na minha cabeça. E aí eu falei, cara, eu preciso sair de casa. E aí eu fui andar. Porque assim, quando eu falo movimento gera movimento, o movimento tá pegando no mental, vai pro físico, tá pegando no emocional, vai pro mental, tá pegando no espiritual, vai pro emocional. Você usa movimentos em outros lugares, entendeu? E aí eu fui pra praia andar, e eu, de óculos escuros, e andando na praia, chorando. E eu falando, meu Deus, eu vou quebrar. E eu chorando e andando, e olhando pro mar, e deixando aquela paisagem também conversar com o meu corpo. E aí eu consegui estabilizar o furacão que eu sou. Sabe? Então, é um lugar que você precisa trazer movimentos para conseguir. Não é fácil, eu sempre falo isso, é importante você ter pessoas ao seu redor, né, que vão te acolher em determinados momentos. Só que existem técnicas e existem formas onde você prioriza o movimento. Quando eu falo walk the chaos talk, mantenha o movimento, bicho. Entendeu? Você pode mudar os sentidos, os significados, mas não perde o movimento, porque em algum lugar você vai sair. Você vai atravessar o buraco da minhoca. O que tem lá, você vai poder dizer. Não sou eu que vou poder dizer. Mas você chega em lugares diferentes, sabe? É como você viajar, você vai para um país e você conhece uma cultura diferente, um outro lugar. E aí você tem
um prazer incrível. Sabe por quê? Você tem o prazer de ser mar, de ser... Eu falo assim, você é o mar, você é o navio, você é o piloto, você é o dragão que está dentro da água. Eu lembro muito quando as pessoas falavam, né, que no passado, os navegantes falavam que no final do oceano era o fim do mundo. Era um abismo, né? Porque não se enxergava. E aí se criavam várias lendas e tal, e os vários seres desbravadores, não, vou lá ver o que tem. Eu sou esse ser, né? Vou lá ver o que tem. Vambora. E é tão incrível quando você vai e você percebe o prazer de ser navio. Você percebe, você entende assim, quantas vezes eu olho pro meu corpo e falo, esse corpo é uma maravilha, é uma nave. Como é que a gente conseguiu passar por essa tormenta? Uau! E várias coisas que eu senti, sabe? Porque existe um prazer em sentir. Mas sabe quando você vai pedalando de bicicleta, assim, você vai cair às vezes, sabe? Mas vai chegar um momento que você vai esquecer que você tá pedalando. E que você sente aquele vento Isso, batendo. o vento, sabe? E aí você é só vento e você fala, cara, isso é muito maravilhoso. Então, e aí é maravilhoso, porque aí você tem uma motivação pra você ir de novo. Mas sabe o que é uma coisa engraçada? Você falou da bicicleta, mas eu vou voltar rapidinho a uma palavra Aonde chamada você quiser. abismo. Quando você me provocou a estar nessa situação, eu falei, meu Deus. Eu me vi na ponta de um abismo. Como é que foi? O que você sentiu? Foi o frio da borboleta, do vento caótico batendo na minha barriga. Eu vou ter que enfrentar porque ela está me provocando para estar nesse lugar. Sim. E foi muito bom, porque estar aqui é realização. E assim, eu gosto de provocar os meus filhos. O que você está sentindo quando você faz isso? E a gente tá se aproximando já pro final. Passou assim, né? Passa muito rápido. Não, é isso. Vários assuntos aqui ficaram em aberto. A gente desdobra. A gente aí, desdobra. A questão... Eu sempre cito uma frase da Yasmin no texto dela, do Deus pela Avesso, que ela fala, o tempo é só um pensamento, sabe? Eu acho que, assim, pra mim, foram segundos. Não sei pra você. Nossa, eu não vi o tempo passar. Porque a gente desdobra, a gente dilata a percepção de tempo. Inclusive, eu tive que pular umas coisas porque, obviamente, vai ficar para os próximos capítulos. Porque a questão de vivenciar esse abismo, que também é uma questão de conceito de que é um lugar, né, que você não tem fim e que pode ser ruim, para mim foi maravilhoso me jogar nessa. Foi uma experiência, assim, muito obrigada por me provocar. Não só ser o meu porto seguro, ser meu acalento, ser minha amiga, né, ser maravilhosa. A moça da saia cheia de flores e toda colorida para mim e para nós. Muito obrigada por você ser esse ser pulsante. Eu acho que as pessoas deveriam querer entender mais Vanessa Oliveira, né? Sorver do que você tem de conhecimento, tanto para quem é indivíduo, tanto para quem é corpo ativo. Fica para a próxima falar sobre corpo ativo. A gente falou um pouco sobre o que é esse rótulo de empresas, mas acho que era um pouquinho do fechamento, falar do jeitinho brasileiro. Eu ia falar da música do Rio 40 Graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza, do Caos. E do caos. Que esse movimento nasce no Rio, mas habita em todos nós, né? Mas é isso, ele nasce no Rio, no corpo de uma mineira, que é neta de uma paraense, filha de um capixaba, sabe? É uma mistura pura, sabe, do que a gente é. Você falou a questão do abismo, e eu acho que pra gente fechar, eu queria trazer um pensamento sobre o abismo. Imagina, bom, a gente é uma sociedade, né, de audiovisual, de cinema, né, de filmes e séries, streaming, etc. Então, quando você pensa o abismo, o que você pensa, né? Você tem um buraco aqui... Espinhadeiro, né? Espinhadeiro, e você tá caindo. E você tá caindo na vertical, certo? Se você pega essa câmera e faz assim. Tá. E assim. E assim. Daqui a pouco, você tá andando em lugares que hoje as pessoas acreditam que não tem gravidade para andar. Sabe? Então, assim, vira a câmera do teu abismo e vê onde você pisa, sabe? Eu acho que essa questão do que é a nossa gravidade, ela é muito pessoal, né? Ela é muito individual, ela é aquela sensação que, por mais que uma fale para a outra e a gente se conecte nesse lugar do abismo, só você vai poder dizer em que pedra que você pisou para estar aqui. E para mim, é uma alegria. A causa, ela é um projeto de muito amor. Eu gosto de falar isso e vou falar isso quantas vezes meu coração mandar. Porque a gente está vindo aqui para quebrar um monte de totem,
A gente está vindo aqui para se provocar e provocar no sentido de trazer novos movimentos, né? Não no provocar no sentido de bater e de diminuir o outro pelo que ele é. Muito pelo contrário, provocar novas ações, novas cores, novas formas. E a gente sabe que a gente vai encontrar muitos julgamentos sobre o que estamos falando aqui e que a gente encontre. Porque eu acho que é um espaço de discussão, é um aprendizado para o ego de cada uma de nós. É um aprendizado de humanidade e ter amor nesse processo. Só quem vive pode contar. É isso. É isso, minha gente. Eu ia falar, inclusive, que nessa vida, eu me especializei em ser designer para facilitar a vida das pessoas. E só neste reencontro eu aprendi tanto para poder me conectar com as pessoas. Então, enquanto criativa, e quem não é, né? E que de alguma forma materializar isso, é sempre um processo de aprendizado. Ouvir e sorver um pouco o que a Caosfera tem a compartilhar. Acompanhe. E é isso, a gente está desembarcando agora nessa jornada, nessa viagem. Vai foi saber de um ponto aonde outro, que a gente desembarcou, né? Na sua cabeça, no seu coração. Porque a gente desembarcou em múltiplos lugares, saiba disso. Olha, acho que abriu sempre novas gates, né? Novas portas para outros embarques que ficam para os próximos viajantes que vão estar aqui. Viaje com a gente, continue aqui nessa jornada. E aquele momento do prazer, caos. Prazer, caos.